Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional de hoje, dia 16/4 de 2026. Nós estamos em Ezequiel, capítulo 1, e vamos dar sequência hoje ao verso de número 3, diante do Senhor nosso Deus, ok? Vamos meditar naquilo que Deus tem para os nossos corações. Diz assim: Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é a essência de Deus, que significa a glória de Deus, e como é essa fonte da essência dele, ou seja, as estruturas da glória de Deus. Como que ela se mostra, ela se expressa através do que Deus mostra dentro do entendimento humano, ou seja, para a capacidade da nossa compreensão. Não conseguimos entender tudo o que há dentro da glória de Deus, mas o pouco que Deus nos fez, ele se deixou com que nós venhássemos perceber pontos da glória dele, da essência dele, para a gente identificar esse início dentro do tempo de eternidade que nós vamos ter com Deus, esse início de preparação enquanto estamos com vida na terra, de identificação do que é a glória de Deus, justamente para sabermos o que vamos conviver no futuro e como vamos conviver com a glória de Deus, ok? Então, nós vemos aqui, verso 2, o verso anterior diz: No quinto dia, no mês do quinto ano do exílio do rei Joaquim. Nós já vimos nos dois versículos anteriores de Ezequiel, você pode ver no canal, que um dos pontos necessários que Deus mostrou para a glória dele chegar num lugar, chegar num propósito de ser vista, Deus precisa que nós, o ser humano, ou o ambiente que vai receber a glória de Deus, ele esteja em quietude, expressando isso como um processo de cativeiro. Por isso que Ezequiel, no verso 2, diz: o quinto dia do mês, no quinto ano de cativeiro. Durou 5 anos de quietude dentro do cotidiano e viver do profeta Ezequiel. Ele precisou de 5 anos de inclusão, né, de interior, análise interior, estar quieto, estar fechado em cativeiro, para que Deus visitasse com a glória dele. Ou seja, aquele tempo que a gente desliga tudo, né? Desliga a internet, desliga tudo que esteja ouvindo, seja porque precisa acalmar. Tem pessoas que se ocupam com coisas para distrair um pouco dos desafios ou sair um pouco da tensão que tem do dia a dia, enfim, ou para aprender mais ou estudar mais sobre outros temas, estudar mais sobre outras áreas, mas há momentos que a gente tem que parar, né? Seja se for estudo, ah, aperfeiçoamento de entendimento, ou alguma coisa que a gente esteja procurando para auxiliar no nosso dia a dia mais calmo, a gente desliga tudo, para de se comunicar com tudo e vai descansar. Não só descansar, mas aquietar. E esse aquietar é justamente para que nós possamos ser voltados a uma direção do Espírito de Deus, daquilo que Ele quer nos contar. Às vezes não é só a questão de direção do que Ele quer que a gente vá fazer. Tem muita gente que se volta para Deus, né? Todos nós temos um momento assim, que a gente se volta para Deus, a gente se aquieta, mas é porque a gente quer saber o que Ele quer que a gente faça. A gente quer uma direção de Deus porque quer saber o que Ele quer que a gente tenha atitude de ação. Tem coisas que é para a gente agir e tem coisas que é para a gente apenas aprender mais. Há momentos que Deus nos traz em reclusão, né? Ele atrai a nossa atenção e nos mantém quietos, que é para nos fazer aprender mais, e não simplesmente o fator de sair, né?
um dia, 2 dias de quietude e a gente já sai de novo criando inúmeros movimentos, inúmeras coisas para acrescentar na agenda, sair fazendo um monte de coisa. E às vezes Deus quer mais tempo com a nossa dedicação em estar em quietude para aprender. Só para receber, Ezequiel não estava ainda com não era ainda a preparação completa sobre a glória de Deus. Ele iria começar a perceber a glória de Deus, mas só para ele perceber e começar a receber a glória de Deus, durou 5 anos de quietude, 5 anos de cativeiro, ok? Então, no quinto dia do quinto ano de cativeiro, ele então recebeu a visitação de Deus. Há momentos que as coisas parecem que tudo se aquieta, parece que está dando errado, mas às vezes é Deus nos aquietando mais porque Ele quer nos ensinar mais, né? E ele passou aqueles 5 anos e veio expressamente depois a palavra do Senhor a Ezequiel. E exatamente isso, Deus não tem dificuldade de falar hoje, amanhã, não precisava talvez demorar 5 anos. Mas dentro de nós tem tanta turbulência, tanto desafio, porque nós estamos sendo levados para receber mais da palavra, e o dia a dia ele atrapalha esse processo, que durou 5 anos para... Não era que Deus não estava preparado para falar com Ezequiel, era para Ezequiel estar quieto o suficiente de não se envolver com coisas externas até ele estar pronto para ouvir o que Deus queria falar com ele. É alguma coisa que a gente precisa fazer, que a gente se aquietar e um chama de um lado, outro chama do outro, e assim vai. E de repente, a gente não consegue, né, receber o máximo do que Deus tem. Depois disso, veio a mão do Senhor, a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus. E aqui é interessante porque quando veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, fala sobre expressão de ação. Palavra é movimento de ação. Ação do Senhor Deus. Quando Deus se movimenta, quando Deus ele se expressa, está mostrando não só o fator da presença dele naquele lugar, mas está mostrando os sinais do efeito da presença dele. Então, é presença e efeito. Deus mostrando que ele está ali e Deus mostrando o porquê que ele está ali para fazer alguma coisa, né? Não só o fator de identificarmos que ele se movimentou para dizer estou aqui, mas estou para um propósito, estou para fazer algo. Então, veio expressamente a palavra do Senhor, a presença do Senhor, os movimentos do Senhor se expressaram. Se eles se expressaram, sinais que apareceram de que a palavra teve o seu efeito a Ezequiel, filho do sacerdote, na terra, no local dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele, a mão do Senhor. E aqui a outra expressão impressionante, dizendo, olha, eu estava junto ao rio. Já comentamos que isso ilustra também, espiritualmente falando agora, na parte teológica, o fator de estarmos junto à palavra de Deus, junto ao rio. A glória de Deus, ela chega quando estamos perto, né, do rio. Palavras e correntezas de águas de Deus constante na nossa vida começam a ouvir mais da presença de Deus. Ele estava junto ao rio e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. O que é mão do Senhor? Aqui começa então os primeiros efeitos da glória.
os primeiros efeitos do que é a essência de Deus. Quando Deus, na essência que ele tem, na glória que ele tem, ele chega num lugar, ele vem com expressão. O versículo diz: veio expressamente. Ele vem com expressão. E a expressão dele traz toda a concordância com a palavra. Jamais Deus vai fazer uma obra que contradiz a própria essência dele e a palavra dele. Não. Jamais ele vai contradizer a palavra. Toda vez que Deus se manifestar, a expressão da glória dele vai estar em concordância e junção com toda a palavra. Não vai esquecer nenhum ponto específico da palavra de Deus. E aí, quando essa presença da glória de Deus começa a chegar, diz: ali esteve sobre ele a mão. Primeira coisa, nós que vamos receber o entendimento da glória de Deus, um pouco mais daquilo que o Espírito Santo nos traz de compreensão das interpretações da essência de Deus, nós estamos junto ao rio, junto à busca de toda a palavra de Deus. Ele se expressa por meio dessa palavra e sobre nós, referindo-se aqui a Ezequiel como exemplo, sobre o profeta Ezequiel, sobre ele esteve a mão do Senhor. Mão significa um dos sentidos, né? A mão sem vida, ela é morta. Uma mão com vida, com sentidos vivos, traz o objetivo de trabalho, movimento. Então, mão significa movimentos do Senhor. Quando ele pega algo e solta algo, quando ele tira algo de um lugar, coloca em outro. Significa quando Deus começa a expressar movimentos nas circunstâncias. Você vê uma circunstância que estava de um jeito e ela mudou. Você vê uma circunstância de um outro, de repente saiu daquele estado. Estava num estado e foi para outro estado. Seja um estado físico, um local, circunstancial. Quando começa a mudar áreas, ambientes, circunstâncias, modos, direções, interpretações, tudo isso são movimentos da mão. Mão, tira de um lugar, põe para outro. Mão são movimentos de Deus. E aí, o primeiro sinal da glória, da presença é dentro de toda a palavra, sem contradição à palavra, as circunstâncias começam a ser alteradas. E os sentidos de alteração dos movimentos começam a falar conosco através dos sentidos de Deus. Uma mão, ela só está viva e movimenta porque ela tem um sentido dentro dela de comando, do cérebro até os dedos da mão, para dizer: você vai se movimentar, você vai auxiliar no processo de ter algo em sua mão, tirar de um lado, pôr para o outro. Existe um sentido de ativação, de toque. A mão, ela é algo que toca em algum movimento e efeito ou objeto externo, terceirizado, um movimento físico. Isso significa que quando a mão do Senhor está sobre nós, é que Deus vai tocar algo da intenção interna do espírito dele em algo que está no mundo físico externo do nosso viver, seja uma área própria nossa particular, ou seja uma circunstância física no nosso ambiente físico externo. Mas trata-se da correspondência de comunicação de Deus interna, espiritual, para a externa, ambiental e física. A mão, ela traz o toque. Então, quando a mão do Senhor vem sobre algo, os movimentos de Deus circunstanciais saem do movimento espiritual e chegam no movimento físico, no sentir e perceber físico. Então, começamos a perceber mudanças, perceber alterações. Como a gente sente, a gente percebe alterações, ou em circunstâncias, ou em
ambientes, como já falamos, ou no nosso próprio viver externo, ou em alguma coisa que está ao nosso lado, ao nosso redor, começam a haver mudanças significativas, ou seja, reparáveis, notáveis, aquilo que você enxerga que houve uma alteração, porque o toque entre o interno e o externo do Senhor chegou. Para Ezequiel, chegou a mão do Senhor, os movimentos do Senhor estavam ali. O que significava? A partir daquele momento, Ezequiel iria começar a assistir mudanças externas. E isso ia detectar como é a essência de Deus expressada. Ok? Quem é você? Se alguém vê, colocar uma câmera grande, né, sobre os seus dedos da mão, de um jeito que só pega uma parte de um dedo, a pessoa vai olhar e diz assim, quem é o João? O João é só uma partícula de célula, porque o que eu vejo é só um pedaço de dedo aqui, não vejo mais nada. O outro vê o outro lá e diz, ele é só o dedo menor, né, da mão. Outro consegue ver a mão inteira, dizendo, ele é uma mão completa. Nossa capacidade de ver a Deus é por partes. Ele é uma junção inteira. Nós vamos ver aqui que Ezequiel começa a ver partes das expressões da essência de Deus. E isso ele vai começar a ver com movimentos externos. Então chegou a mão sobre Ezequiel, há movimentos de Deus sobre Ezequiel. E ele vai começar a ver de que jeito se expressa fragmentos e porcentagens da essência de Deus, tratada como a glória de Deus sobre ele, ok? Então veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor, os movimentos do Senhor, os sentidos do Senhor Deus. Todo ser vivo está detectado como vivo porque tem sentidos. Deus, ele está detectado como vivo e ele é vivo e porque ele também tem sentidos. E uma das referências que as escrituras falam entre Deus ser único entre qualquer outro tipo de nomeação é porque os sentidos de Deus estão vivos. E melhor ainda para entendermos, os sentidos de Deus estão presentes. Então, ele tem olhos e vê o nosso presente, onde nós estamos, ele está. Ele tem ouvidos e ouve o nosso presente, onde nós estamos. Ele tem mãos e toca o nosso presente, onde nós estamos. Ele tem pés e anda e se movimenta no nosso presente, nas circunstâncias que nós estamos. Esse é o que diferencia. Sentidos de Deus mostram a vivacidade de Deus. Então, a movimentação dos sentidos de Deus expressam o que é a essência de Deus. Começam, então, a se expressar junto com essa essência de Deus a glória, a excelência da essência de Deus. Então, Deus começa a se expressar por sua palavra e por sua movimentação, sua mão sobre Ezequiel. E a próxima vez que nós estudarmos sobre Ezequiel, vamos ler, né? O próximo verso 4 que começa a dizer, olhei. Veja que Ezequiel começa a tratar de sentidos, visão, ouvir, olhei, percebi, sentidos. Olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo que emitia labaredas de contínuo, e um resplendor ao redor dela. O centro do fogo tinha a aparência do brilho de âmbar. Então vamos começar a continuar, melhor dizendo, a observar sobre expressões da essência de Deus, da glória de Deus e como ela vem, como ela se mostra, como ela se deixa perceber e por que essa forma de Deus se deixar perceber e como que são os sentidos vivos de Deus, como ele atua sobre a comunicação que ele quer e ele tem com os seus filhos, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, um forte abraço e até mais. Que nós possamos deixar o Senhor falar conosco da maneira que Ele queira
e que particularmente ele acrescente a sua forma de falar a cada um de nós, ok? Com toda a liberdade. Forte abraço e até mais.